Boa tarde a todos vocês que estão assistindo, que vão assistir ao vivo, vocês que também vão assistir no meu YouTube. Hoje a gente tem uma live muito gostosa, muito divertida, um colega, Rafael Pierini, psicólogo, psicoterapeuta, que eu adoro conversar com ele. Pensa um cara divertido, competente, que conhece, sabe o que faz. Bastante responsável e ao mesmo tempo muito leve, né? Sejam bem-vindos todos vocês que estão entrando. Já vamos colocar o Rafael aqui para conversar com a gente. A questão do videogame, né? A questão do videogame ela é muito interessante, porque existem muitos trabalhos que são feitos a esse respeito, e ele aparece muito no consultório dos psicoterapeutas que trabalham com crianças, adolescentes, jovens e também adultos, muitos adultos que são bem amantes do videogame, né? Então, games online, quando não são online, celular, PC, computadores gamers que são próprios para que a gente jogue, quanta coisa existe nesse universo. E hoje eu tenho o prazer de chamar esse querido amigo que trabalha muito com jovens, tanto os meninos como as meninas que são apaixonados pelos videogames ou não. Vamos chamar, olha lá, já todo mundo aqui. Mané, você é apaixonado por videogame? Mané, Aline Sex, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Jerusa Marques, vamos colocar aqui o nosso querido Rafael. Que tarde gostosa, não é? Oi, Oi, oi. Rafa! Tudo E bem? como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Que Bem bom ter também, você graças a Deus. aqui pela segunda vez, né? É, Estamos já no verdade. segundo ano de bate-papo com amigos e é sempre um prazer ver você. Estamos Prazer é aqui já meu. com alguns seguidores. Prazer Até é queria pedir mútuo. licença, queria pedir licença, não sei se dá para ver aqui, mas eu vim com a camiseta aqui do Counter-Strike, já que é pra falar de jogo, eu vim com a minha camisetinha própria. Eu só vou trocar a camisetinha aqui. Eu tava Ah, que tentando usar um fone legal. sem fio, mas a bateria não carregou. Mas Ah, pronto, tá. já tá tudo. Eu gosto do meu também, fica mais discretinho. Então, Mas o vi, direito carregou, o esquerdo não carrega. Isso que os dois estão juntos aqui, mas tudo bem. não adianta, Rafa, o meu também na caixinha. Sempre. A hora que eu abro, que ele Ah, conecta no celular, ele mostra quanto tem a caixinha e quanto tem o direito e o esquerdo. Nunca bate. Se nem é, nós somos simétricos, né? Eu enxergo de cada olho de um jeito, eu escuto cada ouvido de um jeito, então eles são normais. é. Rafael, fala um pouco de Olha, você, deixa aqui para o pessoal que vai ver a gente no YouTube depois, tá, deixa também para o pessoal que já está escutando a gente, muita gente entrando, muita gente que vai entrar. Vamos legal. lá. Bom, então, só uma breve introdução aí. Eu sou o Rafael, né? Eu sou psicólogo. Tive a grata felicidade na minha vida de ser aluno da Ana por um breve período de tempo, mas muito significante na minha vida. E hoje, Ai, que uma bom. excelente colega aí, uma pessoa experiente também que eu gosto muito de trocar figurinha para ajudar sempre aí na minha caminhada. E eu aí, como dentro da Igualmente. psicologia, eu fui caminhando aí para trabalhar com, basicamente, com crianças e adolescentes, na sua maioria, né? E dentro do trabalho com crianças e adolescentes, veio a calhar muito tanto o gosto que eu tinha aí desde os anos 90 por jogar videogame, como também até hoje eu jogo tudo mais e posso aí estar conversando com os meus, principalmente meus adolescentes, mas também minhas crianças, sobre um pouco desse mundo game, orientar as famílias também, o que tem de bom e o que tem de ruim nisso, para ser uma ferramenta boa para a vida de todo mundo, tanto das crianças e adolescentes quanto da família. Né? Muito bom. Muito bom. E foi um prazer também. Eu até senti muito da gente ter tido pouco tempo juntos na faculdade, mas também engraçado, né? Que foi pouco tempo, mas que despertou um carinho tão gostoso, né? Sim, Desde sim. aquela época. E foi muito bacana. E também adoro trocar figurinha com você. A gente troca bastante, né? E isso eu sinto muita falta. O pessoal da comportamental precisa ser mais unido, apesar que nós estamos iniciando isso. A gente está com umas turmas bacanas aí, Sim, sim. conversando, trocando informações.
Então, Rafael, bom uso, mau uso, deixa a molecada jogar, deixa os adultos jogarem, ou a gente manda todo mundo parar, começa a contar pra gente como que você trabalha com isso, o que que você observa. Bom, primeiro de tudo, né? Já dizia o pensador, que eu não sei qual que é, não me lembro, sou meio ruim de nomes, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Ah, É limite possível pra gente. morrermos, é possível morrermos de tanto tomar água e ao mesmo tempo a água é vital para a nossa vida. Então, eu acho que a gente não pode falar, a gente não pode endemonizar, né? Eu sempre falo isso quando eu tenho uma matéria, uma entrevista, ou nas minhas aulas, ou no consultório mesmo. Acho que a gente não pode endemonizar jogos, internet, nada disso. Tudo isso veio engrandecer a vida, a nossa vida, o nosso entretenimento. Então, eu acho que a principal mensagem aqui, já para a gente começar, é a ideia do discernimento e do equilíbrio, né? Da busca por esse equilíbrio e esse discernimento entre os jogos virtuais e o resto da vida, né? Essa semana mesmo eu estava com um adolescente de 14 anos, né? Um menino super bacana e tal, mas que teve aí algumas notas muito baixas nessa volta às provas presenciais, né? E aí teve toda uma questão de que ele tem que estudar mais, vai jogar só os finais de semana, né? E aí eu peguei e fiz um gráfico de pizza com ele, assim, né? Pedi para ele dividir 100% aí nas esferas da vida, social, o lazer, ajuda em casa, os estudos, dormir, comer, enfim, entre outros pontos aí essenciais da vida. E dali, ali, dentro desse gráfico de pizza, dessa divisão aí do 100%, né? Era muito claro que os jogos, né, o jogar dele, videogame, computador, ocupavam um espaço muito próximo à quantidade de horas que ele ficava na escola, a quantidade de horas que ele dormia, né? E que a responsabilidade dele, a quantidade de horas em estudo em casa, as ajudas, outros lazeres, exercício físico, tinha uma participação muito menor. Então, foi legal isso, mostrar que é um menino muito esperto para isso. Por meio do gráfico, ele conseguiu ver a discrepância entre jogar e as outras esferas da nossa vida, né? Eu sempre falo para meus adolescentes que hoje em dia, né, tinha um jogo que eu jogava muito, né, desde 1999 eu jogava, que é o FIFA, né? E eu falei que já faz alguns anos aí que eu parei de jogar, porque eu não consigo mais me dedicar ao jogo e começo a apanhar, só perder, daí eu fico bravo e desisti. Mas é isso, hoje, né, minha vida, hoje eu tenho 37 anos, tenho duas filhas, graças a Deus na profissão estou bem, tenho N responsabilidades com a minha família, na igreja, em todos os lugares que eu frequento. E aí esse meu gráfico de pizza, os jogos hoje tem uma dimensão muito menor, né, na minha vida. E assim tinha que ser, né? E a mesma coisa, esse jovem que eu estava falando agora há pouco, o Emanuel aí gosta do FIFA também, né? Esse jovem que eu estava falando agora há pouco é um jovem que estuda num grande colégio aqui de Rio Preto, que está se preparando aí para uma caminhada rumo ao vestibular. E, infelizmente, ele vai ter que diminuir, se ele deseja de fato estudar para um bom vestibular, vai ter que diminuir a carga de estudo, né? Comigo aconteceu algo parecido na época do vestibular, mas foi um pouco depois, foi no final do segundo ano. Mas eu tive que abandonar a natação, né? Eu treinava natação, competia natação, mas não dava. Me cansava demais, me consumia demais, ou eu estudava, ou eu nadava. E não ia ser profissional da natação, não ia ser meu ganha-pão, então parei, Pra sorte né? nossa, né? Pra sorte nossa, Quem você sabe como? eu não tava lá com o Cielo, né? Não, Justamente, não já ia pensou a acontecer. gente assim com a faixa? Vai, Rafael. Não ia Ó, acontecer, eu não. tô vendo aqui que já tem alguns comentários aqui. Eu gosto às vezes, Rafael, você me conhece, né? Você assiste as lives, Sim, você já participou, então eu gosto de falar sim. com o pessoal. Tem gente muito boa aqui, eu não vou conseguir falar de todo mundo. Eu tô olhando para o lado, Rafael, porque o Instagram colocou essas letrinhas tudo misturada que eu não dou conta de ler. Então eu abri o computador aqui, né? Então a gente tem o comentário, né, da Patrícia, da Mendes Patti, celular está acabando com as crianças e com os adultos também, né? Realmente, não só os games de PC e notebook, mas também o celular, né, o tempo todo. Aí o Emanuel, personal trainer, né, o próprio nome diz aqui,
Melhor personal trainer, maravilhoso. Tá sempre com a gente aqui no bate-papo também. Tá dizendo que esse FIFA é o melhor jogo, né? Aí a Josi entrou, psicóloga, Josi, colega, Li querida. Blaines. Sejam bem-vindas, Melissa, Isso. Mani, É a Marcela, Marcela já. Mardegan, Dani Isso. Mota, Nise, que delícia ter você aqui, Ricardo, Karina, Luísa, minha filha, gosta de videogame, sempre jogou. Com 1 ano e meio, ela já usava o mouse melhor que eu, né? Uma coisa. Kelly, Tati, meu marido Fernando tá aqui também, Maria Conceição, William, Adriana, consultório materna, consultora materna. Isso, Adriana, Acho que me que não vou salvou com conseguir minhas falar filhas. todo. É, Fá Alves, F Alves, e assim vai. Ana Veiga que está entrando agora, Camila, o pessoal está entrando. Gente, não vai dar para eu ficar o tempo todo falando de todo mundo, mas sejam sempre bem-vindos. E vão colocando os comentários que conforme o Rafael respira, eu coloco vocês no meio. Aqui, a Marcela está dizendo, sou grata ao doutor Rafael, né? Pelo que ele fez pelo meu filho. Ai, meu Marcela é uma Deus, família doutor querida aí que Rafael é passou lá pelo ótimo. consultório. Isso. Né? Mas mas enfim, né? Então assim, eu acho que a gente poderia começar, Ana, começar pelo pior para acabar em alto astral, pelo melhor. O que que você acha? Acho ótimo. Né? Também Então gosto. assim, o pior aí, né? O que que tem de mais delicado aí, né? A princípio dentro dos eletrônicos aí e todo mundo que também que quiser compartilhar alguma coisa, fica à vontade. Mas eu acho que o principal ponto que a gente tem para começar é a exposição muito precoce, né? Então, assim, Ótimo. é temerário a gente ver aí já um grupo de bebês com menos de 1 ano já expostos às telas, a assistir um vídeo, né? Eles ainda não têm coordenação, capacidade para jogar, mas eles já estão assistindo um vídeo, coisas do gênero. E aí, conforme vai ser 1, 2, 3 anos, mas principalmente aí em torno dos seus 3 anos, já começa uma série de jogos ali com o celular, principalmente. O videogame ainda é um pouquinho mais complicado, né? Tablet. Isso é bem temerário, tá? Tem que ser de fato uma quantidade de horas bem regradas. Por quê? Né? Qual que é o grande problema aí dos eletrônicos? Os eletrônicos, eles dão uma satisfação para o nosso cérebro, para o nosso corpo, né? Muito alta, tá? O pessoal compara com drogas, mas não é exatamente essa comparação, porque não tem uma substância se ligando ao nosso corpo. Mas essa ligação que o jogo eletrônico, essa bomba de imagem e som faz com o nosso cérebro é altamente um imã, puxa muito a gente a gostar de ficar nas telas, né? A ficar no jogo, né? Eu acho que todo mundo aí que jogou um pouco percebe que quando a gente está jogando, a gente não sente muita fome, não sente muita sede, perde o sono. Então é por isso que é muito. Principalmente os adolescentes vão jogando, na hora que vê, é 3, 4 horas da manhã. E tudo isso é esse feedback neurológico, essa interação com o nosso cérebro que vai potencializando. E se aí a gente pega cérebros extremamente em desenvolvimento, extremamente imaturos, de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, a gente está adubando esse cérebro com uma coisa que não é real, com uma coisa que não é natural. A gente sempre tem que pensar na vida o mais natural possível, tanto na alimentação, quanto nossos padrões de sono e tudo mais. E aí, os jogos virtuais, eles não são uma substância, vamos dizer, natural ao nosso corpo, né? Então, essa exposição precoce e essa exposição massiva vão diminuir a criatividade, vão deixar as crianças um tanto mais agitadas. Não estou dizendo que uma coisa cria outra, né? Não estou dizendo que, por exemplo, jogos eletrônicos criam TDAH ou hiperatividade. Não, jamais. Hiperatividade e TDAH é Uhum. uma questão neurológica, genética, de base, né? Mas o jogo, muito precoce, ele pode trazer um falso positivo. É uma criança que tem uma necessidade de estímulo, que não consegue sossegar o facho, vamos assim dizer, né? Com todo respeito, e, e aí, como não tem esse virtual, principalmente na sala de aula, ou na igreja, ou numa reunião de família,
ela é agitada, ela vai procurar esse estímulo, né? Então, temos muito essa questão aí dessa precocidade e dessa quantidade. Outra coisa, a alta exposição, né, aos jogos tem uma chance de dar uma boa diminuída na criatividade das crianças nesse brincar de faz de conta. Né? Nós aí que estudamos um tanto desenvolvimento infantil sabemos a necessidade do brincar, né? Os três modos de brincar, né? Primeiro tem um jogo de exercício dos bebês que brincam, e depois tem um jogo, né? Um tipo de brincadeira fundamental que é o brincar de faz conta, que é onde a criança desenvolve a linguagem, onde a criança desenvolve o pensamento e tudo mais. E se você não tem um contexto onde você tem que imaginar que ele já está pronto, por que eu vou imaginar se ele já está pronto? E é muito mais bonito, muito mais fácil e muito mais estimulante do que o que eu vou imaginar. Então, essa diminuição da criatividade, essa diminuição do pensamento, né, da capacidade de raciocinar, acontece um tanto, tá? Não é 100%, não é uma regra, mas a gente tem vários exemplos disso, né? Então, é uma situação muito delicada, né? Outra coisa, crianças aí que estão iniciando o processo de alfabetização formal, vamos pegar aí o último ano do infantil, as escolas ainda padecem de uma formatação mais estimulante, né? Com o maior respeito das escolas, sou a favor das escolas, fui bom aluno, mas escolas são razoavelmente chatas, né? Por quê? Porque é passivo, é maçante muitas vezes e é repetitivo. E você pega uma criança que está jogando um jogo cheio de estímulo, luz, onde ele tem N personagens, N situações, e você bota na cadeira uma lousa verde, papel, isso é ruim para ela, né? É. Mas um ponto E o aí, jogo, né? Pode falar. e o jogo também, né? Você está falando agora da lousa verde e do estímulo do jogo. É interessante porque você me fez lembrar daquele livro do Skinner, do Tecnologia do Ensino, né? Onde ele mostra a máquina de ensinar dele, que você tinha uma interação, era uma coisa totalmente mecânica. Você fazia uma pergunta e a criança respondia, e aí, quando ela respondia, ela conseguia trocar de ficha, e era muito a questão dos levels, né, do jogo. Era um jeito de aprender jogando, porque a criança, ela, o tempo todo ela gosta de ser desafiada, né, Rafael? A criança, o adolescente, até nós adultos, a gente adora um desafio, né? Excetuando-se, lógico, quando a gente não está muito legal, mas no normal a gente vira e fala assim, ah, é? Né? Você quer fazer algum teimoso, fazer alguma coisa, é só você virar para ele e falar assim, eu duvido que você faz, né? E eu não, eu não sou teimosa, sabe, Rafael? Você vê, eu tenho uma carinha assim de quem não é teimosa, tranquila. Mas o desafio é muito importante. Então, você perguntar uma coisa, duvido que você responda, é muito legal. E você perceber que você vai mudando de nível, acarreta justamente essa injeção de dopamina, né? E aí vem aquela questão do Isso. centro nosso de recompensa. A recompensa é o que mantém o nosso comportamento, aumentando a probabilidade de ele acontecer novamente. E a escola, ela ainda é aquele tipo de coisa assim, né? Tirou nota, não fez mais do que a obrigação. E quando tira nota ruim, existe todo um processo ali, né? Que vai ficando junto com eles. Vou aproveitar que eu já te interrompi para ver algumas coisas aqui, mas se ela está dizendo, né? Eu acho que o que ela está falando é fundamental, só isso já vale uma live, né? Uhum. Com a pandemia que ela tinha conseguido diminuir, voltou bastante, né? Luane que entrou, acho que só tem essa, deixa eu ver no computador. Graças a Deus, para a sorte do meu filho, que ela estava dizendo também. Depois, acho que foi só isso mesmo Isso, é que eu vi aqui que também foi. tava. Mas eu acho Infelizmente, assim, assim, eu acho que dentro. eu me perdi Pode um falar. pouquinho mais na questão da máquina de ensinar, que você estava falando de como as escolas ensinam e como que é o videogame. O videogame promove um desafio constante onde você tem recompensas conforme você Isso. avança. Agora eu consegui pegar o raciocínio de volta. Isso. E a escola você não tem recompensas quando você avança, né? É muito legal, bem competitivo, porque quem tirou maior nota e tal, mas não é uma coisa que iguala todo mundo, que capacita todo mundo junto. E o jogo já tem todo esse reforçamento. Então, acaba tendo sim uma adição ao jogo, né? Sim, sim. É exatamente isso, Ana. Perfeito. O desafio, tudo. A escola é muito mais, ainda mais com o passar dos anos, muito mais uma questão de evitar a punição, né? Do que propriamente o Perfeito. reforço.
Tem até a música que eu particularmente gosto muito do Gabriel Pensador, que chama Estudo Errado, né? Né, tem um refrão, mãe, tirei um 10 na prova, tirei um 100, me dei bem, quero ver quem me reprova, decorei toda a lição, não aprendi bom, mas tirei 10, né? Então é mais Então, um protocolo de vida do que um estímulo, né? E aí a gente tem um grupo de crianças que não se dedicam à escola, por motivos, não estou dizendo que é certo, mas ao mesmo tempo se dedicam demais a determinados jogos, né? Os famosos pro players, né? Tem vários pro players que são aqueles jogadores de ponta, né? E tem alguns que são péssimos alunos, porque não desejam se dedicar àquilo, né? Enfim, mas então assim, esse processo de que o Skinner falou uns bons anos atrás, mas que hoje em dia também é muito em voga, que é a gamificação, né? As estratégias de estudo por gamificação, por tecnologia, né? Mas elas ainda são muito focadas em pequenos conteúdos dentro das escolas, né? Principalmente das particulares. Se a gente pegar as escolas públicas, então estamos ainda a uma distância muito maior. Mas mesmo nas escolas particulares, você tem aí essa gamificação em espaços curtos de tempo. 1 hora, 2 por semana, assim. Não é algo que faz parte direto dos processos pedagógicos ainda, né? Então tem um caminho muito grande aí. Pegando um pouquinho a ponte do que a Marcela falou, infelizmente a pandemia ela potencializou ainda mais isso, né? Principalmente aí no ano passado, está um pouquinho mais flexível, mas onde as crianças não tinham lazer, não tinham os amigos, não poderiam ir à escola, e desde a aula quanto o lazer era muito vinculado ao celular, ao computador, ao tablet. Então, de fato, gerou um muito grande, né? A minha filha, no início da pandemia, não tinha nem 2 anos ainda, e a gente teve aí, a gente usou a televisão. Não usei o celular, não usei ele, mas precisei muito da ajuda da Peppa para a gente conseguir trabalhar aqui em casa, no começo da a pandemia, né? famosa Peppa. A Então, polêmica teve Peppa. um agravamento aí muito sério com a pandemia, né? Uhum. E acho que ainda tá boazinha. E, bom, e assim, um outro grande problema aí, né, dos jogos é também aí a dependência, né, dos jogos virtuais, que já tem aí já um processo diagnóstico mais estável sobre ele, né, mas da dependência mesmo de jogos virtuais, que, que tem acontecido bastante com um grupo de adolescentes, onde há um sofrimento grande a partir da retirada do jogo eletrônico, né? A Marcela que está falando, o sobrinho dela, eu lembro do João Vitor, um grande menino, mas que está aí bem vinculado ao Free Fire, né? Que é um jogo aí tipo Fortnite, Free Fire, e está tendo aí uma dificuldade muito grande, é isso, como muitos jovens, né? Então o grande termômetro é esse. A retirada do jogo, a impossibilidade de jogar causa um sofrimento. O jogo ele está sendo um substituto a sair de casa, a sair com a família, a outras atividades de lazer, né? Então é uma série de dificuldades aí que a gente tem dentro dessa dependência, né? O Márcio está perguntando, Márcio, querido amigo, cursos extras como Isso. robótica e programação não podem tirar mais ainda o interesse da criança ao ensino tradicional da própria escola? Olha, Márcio, na minha opinião, pode sim, mas ao mesmo tempo isso tem que ser certo. A robótica e a programação tem que fazer parte da vida, né? A gente está falando aí de próximos 10 anos, 20 anos,
um alto índice de inteligência artificial, de ciências de dados e tecnologia no mundo, né? A gente tem Uhum. países aí como a China, Estados americanos, Dubai, onde já tem ministérios de inteligência artificial, ministérios de tecnologia voltado para essa ciência. Então, se forem aulas pontuais de robótica e programação, sim, vai ser um tiro no pé. Mas se a gente conseguir amplificar isso, conseguir colocar isso dentro da escola regular, será muito melhor. Então, por exemplo, o Márcio é um querido amigo que é professor de biologia. Se a gente conseguisse, por exemplo, colocar os óculos VR, a realidade virtual nas aulas de biologia, de história, de Já geografia, pensou? seria muito enriquecedores, né? E eu acho também, Rafael, uma coisa interessante que, a partir do momento que foram inseridos os cursos de robótica, os assuntos de inteligência artificial, os tablets dentro da sala de aula, eu tenho a impressão que eles Tô podem no ritmo que eu chamar acho um que tá com pouco. lagzinho aqui. Tá com um lag sim, tá com um pouquinho de atraso. Enfim, então eu acho que às vezes a introdução da tecnologia e da gamificação de algumas disciplinas e também a Tá me robótica ouvindo? que ensina um pouco, né, Oi? Você não está me ouvindo? Oi. Pessoal, se vocês Tá me estiverem ouvindo? Deu um tendo lagzinho, dificuldade, conta pra gente eu aí. acho. Tô. Eu acho que nós tivemos uma pequena perda de sinal. O Instagram acabou comigo sábado passado, não consegui fazer a live com o Dr. Luiz, teve problema e o Instagram tá brigando comigo, né? Tá um pouquinho lento, sim. Mas eu acho que o problema é no Instagram mesmo, né? A questão da sua voz. A Marcela está dizendo que ela não está ouvindo a sua voz e eu também fiquei um tempo sem ouvir, né? Mas enfim, o que eu estava falando, só para finalizar, é que às vezes ele vai chamar a criança para dentro da sala de aula, né? Então essa tecnologia pode muitas vezes chamar a criança para a sala de aula. E vamos lá, Rafael. Vamos ver se eu te escuto. Esperar o tempo chegar lá. Não tô te ouvindo, Rafael. Talvez tenta sair da live e Não, entrar de agora eu novo. tô. Aqui era o lag. Agora você tá? Ah, então tá. Então agora eu tô te ouvindo. Também te ouvi. Então vamos continuar. Não tô te ouvindo, Rafael. Denise, que gostoso você aqui. Seja bem-vinda. Que gostoso. E tudo errado. Como Oi, está o meu? Oi, Rafael, voltamos. voltamos. Gente, dá um oi aí se estiver ouvindo a mim e ao Rafael.
Foi pro celular agora, tava no tablet que troquei, vamos ver se muda. Mas eu tô do Ah, lado do roteador aqui. A não princesa. é o Tudo bem que Instagram. Eu acho que é o nossa. Instagram. Mas bom, a última coisa que eu tinha ouvido, Ana, era exatamente sobre os tablets, tudo, que isso tem trazido muitos alunos para a escola, né? Foi isso que você tinha falado, certo? Isso. Você me ouviu. Isso. Eu também acho que é uma boa estratégia, tá? Mas ela não pode ser usada como pontual, como uma única coisa, porque eu acho que isso levaria mais a uma desmotivação daqueles professores e daquelas matérias que não utilizariam essa estrutura. Outra coisa, também não adianta pegar um tablet e colocar perguntas ali para você responder clicando, né? Ele tem que ter aí essa questão da inteligência artificial, da interatividade, disso que você falou muito bem sobre o livro do Skinner, da questão das pontuações, dessa questão de um feedback, de uma motivação. Sim, sim. Isso. Mas aí tem que ter, na minha ignorância, não sou pedagogo, né, mas tem que ter uma mudança, eu acho que nos currículos, porque os currículos hoje em dia estão muito densos. E dentro desse currículo denso, a possibilidade de você adaptar as coisas e ampliar essas coisas é baixa, né? Uhum. Então, eu aqui de fora não sou pedagogo, não sou professor. Quem for professor aí pode falar o contrário do que eu for falar, fique à vontade. Mas eu acho que hoje tem que se ensinar muito e se aprende pouco, Uhum. né? E eu acho que seria muito melhor aprender-se de acordo com aquilo que se ensina, né? Aprender menos, mas aprender, né? Ensinar menos, mas aprender esse menos, assim, mas que não seria pouco, né? Eu acho que seria algo fundamental. Sim, sim. Eu converso, né? Eu trabalho basicamente com adultos e eu vejo às vezes professores se queixando disso, que eles não dão conta de fazer nada diferente na sala de aula porque eles têm que correr com o conteúdo. Escolas que, apesar da pandemia, falam para você, você tem que terminar o programa. Então, realmente existe essa questão, né? Mas você já acabou de falar da parte do bom, do mau uso, ou ainda tem coisas ruins para falar para a gente já passar para o bom uso? O que que você quer fazer agora? Uma coisa, as alterações psicomotoras pelo uso excessivo de jogos eletrônicos. A gente tem alterações de marcha, crianças que não sabem pular, crianças que não sabem correr, não sabem subir em árvore, andar em bicicleta, pular em cama elástica. Além da pinça estar alterada, esse movimento, né, fundamental para segurar lápis e tudo mais, e os movimentos de mão para a letra cursiva também estão diminuindo, estão sendo trocados por esses movimentos, ou por Uhum. esse movimento, né? Então, a gente aí também tem uma série de alterações psicomotoras oriundas desse elevado uso dos eletrônicos, né? A gente tem crianças que têm medo da aula de educação física, né? Sim, Então, eu acho que os principais pontos negativos são esses: exposição precoce, aumento da agitação, crianças que não sabem esperar, crianças que não sabem o ócio, o valor do ócio. Eu brinco que se na exato. Grécia tivesse celular e videogame, não teria metade das ideias, dos pensamentos oriundos de Sim, lá, sim. né? Essas alterações psicomotoras e a questão aí que acontece um pouco mais velho, mas também acontece bem precoce, da adicção aos jogos eletrônicos, do vício. Aham. Aqui a Marcela está colocando uma outra observação, né? O que você falou é o que a coordenadora da escola que ela tá fala todo dia para nós professores, né? O Márcio também está colocando a questão de pegar corretamente no lápis. O excesso, eu acho assim, brilhante, né? Você resumiu no início a história do veneno, né? Então, quer dizer, você usar o equilíbrio, saber colocar a questão do, do uso correto, do uso equilibrado, ele pode aumentar, melhorar algumas habilidades e ele pode fazer perder habilidades fundamentais para o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Você tem a parte E do neuro também, né? Do neuropsicólogo, que também você tem muito a acrescentar. Não, é incrível. E não só, né? Não só essa questão. Antigamente, a gente vê muito a dificuldade dos pais, Rafael, hoje. Você deve observar muito isso.
Antigamente, nenhum pai tinha medo de dizer não para o filho. Você larga essa bicicleta agora e vai tomar banho, comer e dormir, fazer tarefa, né? Sai dessa televisão, moleque, vai para lá, não sei o que, não sei o que. Hoje, os pais têm um pouco de receio. Eu lembro de uma entrevista que eu dei há alguns anos para a televisão, que eu falava justamente isso. Os pais têm medo de falar. Tem medo da criança chorar, berrar, espernear. Imagina quanto que eu chorei, quanto que eu esperneei, meus irmãos. A gente chorava, esperneava e ia rosnando, mas ia, né? Então, isso é muito importante, né? Também da gente colocar, eu acho que vai ter um momento que você vai dar as dicas de como lidar com a criança sobre isso. Então, assim, pensar que não é uma babá eletrônica. Antigamente chamava também a televisão de babá eletrônica, hoje nós temos muitas outras babás aí, eletrônicas também, né? Eu brinco que o celular, aí sendo um pouquinho do jogo, mas pensando no celular para crianças pequenas, é muito mais eficaz que a chupeta. Ah, Cala a boca da criança com uma facilidade abençoada, né? Mas é isso que você estava falando do não, Ana, só um parênteses aqui, a questão da frustração, né? Então falar não é lidar com a frustração. E a gente tem um grupo de crianças que não sabe lidar com a frustração, né? Não tem tolerância nenhuma à frustração. E aí tem um ponto evolutivo dentro dos próprios jogos, que é muito importante. Quando eu comecei a jogar, e acho que isso também aconteceu com você, como boa parte das pessoas que estão aqui, eu sei que tem mais de 30 anos, vamos pegar aqui Super Mario, que é um jogo que existe até hoje. Eu morria, tinha as 3 vidas lá, eu morria, eu começava do zero. Então eu tinha que lidar com a frustração dentro do próprio jogo. Tem um dos jogos mais difíceis do mundo aí, né? Ganhou vários prêmios de mais difícil do mundo. É um jogo chamado Contra, né? Não sei quem já jogou aí Contra. Mas era difícil pra caramba. Eu jogava no meu Nintendinho. E você morria, você voltava tudo. Hoje em dia, desde aí, principalmente do advento do PlayStation 1, que já tinha um cartãozinho de memória, mas principalmente depois PlayStation 2, Xbox o primeiro, os jogos de computador e tudo mais, você morre e você volta praticamente para o mesmo lugar. Então, essa geração atual de jogos é uma geração também que fomenta, de algum modo, a baixa tolerância e a frustração. Porque você não. Você perde. Quando você morre no jogo ou perde, gera-se muito pouco impacto. E aí, quando a gente tem os jogos que geram mais impacto na derrota, como FIFA, por exemplo, como Fortnite, que quando você perde alguma coisa um pouco maior, a gente tem uma série de reações explosivas e agressivas, né? Então, assim, o FIFA, um dos motivos também que eu parei de jogar o FIFA é que o FIFA me irritava muito, né? Vou contar aqui um podre meu. Uma vez eu mandei uma bicuda no ventilador. Esses ventilador de chão, assim, eu perdi, tava puto, assim. Mas era uma questão do jogo. O jogo ele tem um detalhe que é mais fácil você tomar gol aos 45 minutos do segundo tempo. E eu tava ganhando, ia subir de divisão, tomei um gol lá. Putz, virei o olho e chutei. Não quebrou, assim, tá lá o ventilador até hoje na casa dos meus pais. Mas, assim, a gente tem quebra de controle. E aí a gente pensa, um controle de videogame é caro hoje em dia. E vários adolescentes, crianças, né, quebram o controle. Eu tenho crianças que já deram um soco na televisão e quebraram a televisão, né? Que quebram o videogame por uma derrota, por uma questão de frustração. Que é difícil lidar com frustração. Eu mesmo, adulto, foi difícil lidar com algumas frustrações no jogo. E aí a gente tem esse perfil atual de jogos também que aumentam ainda mais essa baixa tolerância à frustração com essa questão da raiva e da agressividade em alguns pontos. Mas o tempo, olha, você tocou num assunto que eu nem vou incumpridar, eu só vou dizer que eu estou querendo fazer uma live só sobre estratégias de enfrentamento à frustração, porque a gente tem uma série de subprodutos, né? Da ausência de reforço, da perda do reforço, que as pessoas não sabem lidar, e aí a gente tem, né, os famosos comportamentos que não tem nada a ver com aquilo que você fazia para conquistar o reforçamento, né? Esqueci o nome agora, nome técnico, a professora experimental esqueceu também, só que saiu da faculdade já faz 11 anos, né? Enfim, então a gente tem todos os comportamentos que não tem nada a ver com aquilo que a gente chama de subproduto da frustração. Então, a frustração hoje em dia está sendo um tópico muito importante para o consultório adulto, Rafael. É uma coisa absurda que às vezes você está lidando e você está procurando, você está procurando, você está procurando, e de repente você vira e fala assim, não, peraí, isso daí é baixa resistência à frustração.
né? É falta de condição de suportar a dor que a frustração causa. E aí vem os subprodutos, agressividade, intolerância, raiva e assim por diante, né? Então, ainda vamos falar sobre frustração. Aí vou chamar alguma colega para a gente conversar sobre isso. Esse foi Legal, inicial. legal. É. Então, assim, a gente tem aí vários pontos aí, né? Vamos falar um pouquinho do que tem de bom, né? Opa, vamos lá. Bom, os jogos têm vários aspectos positivos de reabilitação, de estimular a memória, de estimular a atenção. Eles também podem ser usados como potencializadores da atenção, da memória, até da coordenação motora. A gente tem aí um movimento, né, dentro das reabilitações físicas chamada Wii Reabilitação, que foi originalmente começado, né, com aquele videogame da Nintendo Wii, que era o primeiro videogame que você usava o movimento para fazer. Então a gente tinha aí um grupo elevado, eu estou até pensando em adquirir um para minhas filhas, mas estou em cima do muro ainda, do lado bom e do lado ruim, né? Nossa, jogar Mario no Wii é uma delícia. Principalmente o Wii Galaxy. Galaxy, nossa. Aquilo lá dá uma... Como é que fala quando a gente está em cima de uma coisa que dá altura? Vertigem. Eu tinha vertigem de jogar. Labirintite. Labirintite. Então, assim, o lúdico ali potencializou muito essas pessoas com limitações físicas e com questões neurológicas, aí, paralisia cerebral, acidentes, AVC. Há uma maior motivação à reabilitação, porque todo mundo aqui que fez fisioterapia sabe que tem várias coisas na fisioterapia que são chatas, extremamente necessárias, extremamente técnicas, extremamente fantásticas, mas chatas. Uhum. E a gente funciona muito pelo reforço, pela motivação. Então, tudo aquilo que vier potencializar a nossa motivação e nosso reforço, vem a agregar, né? E aí teve esse processo da Wii reabilitação, com o Nintendo Wii, com o Xbox Kinect, com o PlayStation Moving, eu acho que era esse o nome do PlayStation, não lembro, que potencializaram muito essa reabilitação física, né? E isso potencializa também a criança como todo. Se a gente for pegar muitas crianças de apartamento, tudo, às vezes esse tipo de videogame é dos poucos momentos que ela tem do movimento, né? De se exercitar. Né? O E Wii tinham vários trouxe um jogos. pouco isso, né? O Wii com o controlezinho dele mais compridinho e tudo que você precisava, ele exigia uma coordenação motora, né? Os jogos que você pulava, que você vai no barco. Então, o Wii veio revolucionar. O Wii, ele tem um diferencial nessas questões, né? Já os PS e os Xbox, né? Eles têm um pouco menos de movimento, que você só fica naquela coisa assim, né? Vai ser a geração da artrose, né? O Kinect do Xbox que ele lê o movimento, né? Não sei se você lembra. Foi bom. Sim, eu tenho também. Mas faz tempo que eu não faz tempo que eu não jogo nenhum deles, viu? A gente tem aqui o Xbox 360 antigo já, e o Wii a gente jogou muito uma época. Legal. Mas não consigo ficar adita ao jogo. Eu assim, como eu não consigo me dedicar tanto ao jogo, tudo esse dia apareceu de graça aqui no Xbox Gold o Street Fighter, que eu tava louco pra voltar a jogar um pouquinho, mas nossa senhora, meia hora jogando um antebraço, começou a doer, tudo porque tem que ficar dando poder aqui. Daí já joguei uma vez, matei a saudade, tá lá, uma hora pensada o jogo. Perdeu a embocadura. Aí se a gente for pegar no celular, nos tablets, Ana, tem muitos jogos de memória, de raciocínio, fantásticos para a gente melhorar o nosso cérebro. Em idosos, né, a estimulação aí do idoso, uma prevenção ao Alzheimer, não é bem uma prevenção, mas aí uma pequena prevenção ao declínio cognitivo do idoso é muito importante. Então, assim, você tem uma série de jogos aí no seu celular, no seu tablet, no seu videogame, durante a sua vida, é uma maneira de você manter o seu cérebro ativo e minimizar ou diminuir riscos aí de um declínio cognitivo maior, né? Então a gente tem, por exemplo, jogos no celular de caça-palavras, de palavras cruzadas, que são fantásticos. Você joga com gente do mundo inteiro, você tem que formar as palavras, ganhar pontos, né? Tem várias coisas bem interessantes aí dentro dos jogos, né?
Os jogos também, hoje em dia, Ana, trouxeram aí uma questão social muito bacana. Hoje em dia, as crianças se encontram jogando. Então, aquela brincadeira de criança que às vezes ela era limitada aos pais poderem levar, a questão de espaço, aqueles que moram em condomínio acabam às vezes tendo uma liberdade maior. Hoje em dia, os amigos podem se encontrar e jogar juntos. Conversarem, jogarem, né? Estarem nesse momento aí social. Isso também é positivo. Com algumas restrições, mas é positivo, né? E outra coisa, os jogos que têm histórias, modo história, trazem um conhecimento, né, do que foi a Segunda Guerra Mundial, do que foi o Velho Oeste americano, ideias sobre um apocalipse, sobre o futuro, né? Tem uma série de jogos aí que vem a potencializar a nossa imaginação e nossa criatividade também, né? É, Então, tem assim, essa. pode falar. Não, não, a hora que você falou, eu tava lembrando do Mané. Quinta-feira, quando eu tava conversando com ele, né? O Emanuel, personal trainer, não sei se ele está por aqui ainda. A gente estava conversando que ele falou que o pouco que ele aprendeu de inglês, né, que ele não gostava muito de estudar, mas ele disse que no videogame também teve um pouco desse aprendizado, né, do inglês. Ele motiva as crianças a aprenderem. Hoje você consegue traduzir, mas na época dele, o Mané está mais ou menos com a sua idade, um pouco mais velho, ele ainda tinha que aprender em inglês mesmo, né? E isso é bacana. E acho que a questão da socialização que você falou é muito rica, porém, a gente tem que sair de lá e encontrar na rua também para fazer outras coisas, né? Para bater um papo, para correr, para paquerar, para fazer essas coisas, né? Nós temos aqui a Marcela, eu adoro, gente, toda live tem uma pessoa que eu fico amiga da pessoa depois, que eu adoro depois de ver, hoje é a Marcela, né? Esses jogos educativos, deixa eu olhar pelo computador que está mais fácil de ler. Esses jogos educativos foram muito bons para meu filho, tanto na fala como na cognição, na parte cognitiva dele. Exatamente, Marcela. A gente usou bastante na intervenção, né, com a família da Marcela, a gente usou bastante no desenvolvimento. Foi bem bacana. Foi um resultado Gente, bem. que delícia! Entrou uma celebridade amorosa aqui na nossa live hoje, a dona Cleide Tipulo, delícia, mãe da Gisela, estudou comigo, que a gente conhece, ó, quando videogame nem na NASA tinha ainda. Ai, dona Cleide, que honra, que prazer tê-la conosco. Legal. Então, assim, Ana, tem muitos aspectos positivos, sociais, de desenvolvimento, de estrutura. Eu queria fazer um adendo dentro desse lado bom com esse lado ruim, que eu acho fundamental e tem até a ver com a camiseta que eu tenho aqui, não dá pra ver, mas é um menininho aqui, ó. É um menininho com cara de nerdzinho e ele tá segurando atrás um revólver, e na parte das costas da camiseta ele com um revólver. Que é essa história. Jogos violentos vão gerar um psicopata? Meu filho vai matar alguém porque ele tá jogando GTA, porque ele tá jogando Call of Duty, Counter-Strike, que é esse jogo da camiseta, né? Teve aí vários assassinatos em série de adolescentes que foi inspirado em jogos, né? A resposta é simplesmente não. Da mesma maneira que os filmes violentos, os jogos violentos, eles não vão gerar um comportamento que não haveria dentro dele, ou de um psiquismo saudável. Jogos violentos, filmes violentos, vão ser aí um vale fértil para pessoas que já têm alterações psíquicas, têm alterações comportamentais e de vida altas, né? E aí também seria fantasioso da nossa parte imaginar que se não existissem jogos violentos, não haveria nenhum tipo de serial killer, nenhum tipo de violência, né? O próprio massacre de Columbine, por exemplo, já existiam videogames, tal, mas não era uma época que os videogames eram tão já existia bastante, mas ainda eram mais simples os videogames, né? E não tão popularizados, eram caríssimos, né, também. Não era uma Isso. população não era uma população em geral. E era caro, vinha muito do Japão, muitas coisas, né? Então, assim, não existe nenhuma pesquisa, nenhuma correlação científica, e estamos numa época muito importante de falar sobre ciência e evidências científicas, né? De que um jogo vai gerar um determinado comportamento. A gente tem que, dentro do possível,
respeitar as indicações etárias dos jogos. Então, o jogo GTA, por exemplo, se eu não me engano, aí é 16 anos, né? Eu não vou dizer necessariamente espere os 16 anos. Eu acho que a pessoa tem que ver a maturidade do filho dela, como a família encara isso e como vai ser a supervisão a esse jogo, né? É um jogo que tem prostituição, um jogo que tem assalto, um jogo que tem violência, né? Então, isso tem que ser olhado com muito cuidado. Né? Não vou também imaginar que vai jogar só com 16 anos. Não vai, provavelmente. Né? E também, assim, um outro cuidado que eu sugiro às famílias em relação a essas questões de jogo, faixas etárias, que é, assim, é um estudo, é uma análise que as famílias têm que fazer dentro dela e do componente. É o impacto social que tem em você proibir o seu filho de jogar um determinado jogo. Então, assim, eu acho Fortnite violento, eu acho Call of Duty violento. Ok, analise, conheça seu filho. Mas, às vezes, o seu filho já tem uma dificuldade em fazer amizades, em se inserir socialmente, e todos os amigos dele falam sobre jogo, se encontram no jogo, e ele acaba ficando ainda mais excluído por não estar jogando. Então, assim, não estou dizendo sim, deixe ele jogar. Mas eu estou dizendo, analise com carinho qual que é o menor impacto. Você possibilitar ele jogar isso a partir de uma idade, obviamente, ou você manter aí aquilo que você acredita, não deixar ele jogar, e isso gerar um impacto social considerável na vida dele. Sim. Então, tudo isso tem que ter cuidado. Eu vou dar até um palpite aqui, é uma coisa assim, de proporcionar também, né, para que aquele jovem, então tá, eu não quero que o meu filho jogue. Então eu vou proporcionar momentos de socialização bem agradáveis para trazer esses amigos dele para próximo dele também. Né? Então a gente pode tentar. Então, de todo jeito, primeiro, o educacional dos pais. Eu acho muito importante a gente não ter preguiça de estudar. Mas eu não ligo para videogame, ele que sabe tudo. Dê uma olhadinha, né? Não custa entrar no Google, 20 minutos de leitura, 15 minutos, meia hora que seja, a respeito de, nossa, meu filho está pedindo um videogame sobre tal, tal, tal. Então vamos ver o que acontece, né? Existem as idades também, como você falou. Então vamos ler um pouco, vamos fazer orientação. Gente, psicólogo, não precisa você levar teu filho. Às vezes você marca uma hora com o Rafael, por exemplo. Rafael, eu estou aqui porque eu quero uma orientação sobre tal, tal, tal coisa, né? Assim como qualquer outro profissional que trabalhe com adolescentes, jovens, adultos, que tenha esse know-how, é muito importante, né? Então, eu acho que é importante os pais conhecerem o que vai entrar dentro de casa, né? Trazerem, proporcionarem para os filhos coisas diferentes. Então, por exemplo, vamos fazer outra coisa, vamos levar essas crianças para fazer qualquer outra coisa para ter a socialização, né? E também os mitos, né? Mitos e verdade. Gente, eu lembro Pokémon, eu joguei muito Pokémon. Meu Deus do céu, eu pegava eu e minha filha, a gente ia para a pracinha do Vivendas, a gente ia para muitos lugares, adorava Pokémon. Né? E as pessoas falavam assim, você é louca de deixar sua filha jogar Pokémon. Eu falo, lógico, a gente vai junto, a gente compete, quem que tem monstrinho, quem que não tem. Falava que era coisa do diabo e tal. O que eu fiz? O que eu fiz antes de deixar que ela instalasse? Eu li tudo que estavam falando. Eu peguei aquele negócio em inglês, incansavelmente, eu li toda a regra, tudo que estava falando sobre o jogo, né? Fizemos toda uma questão de segurança. Segurança, a criança vai ser atropelada, vai ser assaltada, vai ser sei lá o quê. Eu falo, lógico, você deixar ela sozinha, tem 10, 11 anos, vai deixar sozinha. Não é para deixar sozinho, nem jogando futebol, nem andando de bicicleta, nem jogando Pokémon GO, nada. Vamos conhecer? Sim. Com quem é que você está jogando? Gente, é a supervisão, né? É a supervisão. Eu já empolguei, estou falando demais. É a supervisão, Não. é os pais estarem próximos, conhecer o que o filho está fazendo, conhecer os amigos. Se é um filme, se é um videogame, se é um contato telefônico, tudo a mesma coisa. Então, eu acho importante isso, da gente deixar, sair um pouco da nossa zona de conforto para conhecer. E eles amam, né, Rafael? Tem coisa que eles adoram, é quando a gente fala assim, filho, nossa, eu estava vendo uma live hoje, o moço lá falou, o psicólogo falou um tal de GTA, o que é isso? Ele vai te dar uma aula e vocês dois vão se aproximar. Então, se interessem pelo que ele faz, né? Ser pai e mãe, assim, a gente tem que entender que nossas crianças têm uma alta extensão à informação. Então, são filhos da informação que temos hoje. E se temos filhos da informação, os pais têm que se dedicar aqui à informação, a adquirir informação. Não adianta criticar o que é BTS, que é uma banda coreana de música, o que é o Now Unite.
o que é Now United, o que é Fortnite. Por exemplo, eu uso muito os jogos como uma inserção e uma motivação ao processo terapêutico com crianças. Não, exato. Então, tem vários que vão falar comigo de jogos que eu nunca joguei. Eu nunca joguei Minecraft, eu nunca joguei Roblox, eu nunca joguei Valorant. Joguei Fortnite 3, 4 vezes, não gostei. Só que eu sempre estou atento ao que eles me trazem. Eu sempre estou atento a notícias que parecem. E eu consigo conversar com eles mesmo sem jogar. Então, eu gosto de Roblox. Então, eu falei, você joga o Adopt Me, você tem os bichinhos, você tem um animal especial, você tem um unicórnio. É um modo do Roblox que tem os bichinhos lá, que eu sei que tem unicórnio, tem a girafa, não sei o que lá. E eu nunca joguei. Eu vi alguns pacientes meus jogando, me mostraram no finalzinho da sessão. Minecraft, eu vi alguns vídeos com pacientes, ouvi eles conversando, eu nunca joguei. Mas eu tenho que saber. Eu, como psicólogo de crianças e adolescentes, tenho que saber, porque isso é meu ganha-pão. Agora você analisa. Eu estou falando aqui de uma questão comercial. Os pais que nos assistem, eles têm uma questão muito superior à comercial, que é criar um ser humano, que é criar um legado, que é criar uma vida, né? Que não é dinheiro que vai pagar. Então, assim, a gente vive uma era de informação e temos que ter informação. Criticar não vai adiantar, né? Não precisamos necessariamente aprender a jogar, mas assistir uma gameplay, né? Quem não sabe, gameplay é aqueles youtubers que gravam a tela enquanto eles jogam, né? Então assistir a uma gameplay, assistir um youtuber falando, é algo que você vai gerar um assunto com seu filho, vai gerar um vínculo com ele, vai gerar uma afetividade, né? Adolescentes, eu, pelo menos, tá, dentro do meu mundo com adolescentes aí, eu só consigo consertar adolescente, entre aspas, se eles têm vínculo com os pais. Se eles não têm vínculo com os pais, criança também, mas adolescente mais ainda. Se eles não têm vínculo com os pais, eu não consigo fazer parar de fumar maconha, eu não consigo parar de beber no condomínio, eu não consigo motivar ele a estudar, eu não consigo fazer ele ajudar em casa. Meu pai é um xarope, meu pai só fala merda pra mim e tal. Então, temos que usar a informação a nosso favor. Não adianta. Excelente, excelente. Sem comentários. Excelente. Mais um adendo sobre os jogos de videogame. Existem muitos jogos, principalmente crianças pequenas, muitos jogos muito bonitinhos, muito educativos e muito tranquilos para crianças menores. Tá? Que na quantidade de horas necessárias, aí, meia hora, uma hora, dá para se jogar, dá para ter um envolvimento. Tá? Tem jogos com histórias lindas. Tem um joguinho que ele é um livro que você vai andando. É um jogo super simples, você vai andando. Chama Old Man's Journey, A Jornada do Homem Velho. Eu não acabei esse jogo ainda, preciso acabar. É um homem velho, um senhorzinho, ele recebe uma carta, ele abre essa carta, ele fica triste, e ele vai andando, e você vai clicando e ele vai andando, assim, fazendo uma jornada. É um gráfico maravilhoso, é feito como se fosse giz. É um gráfico maravilhoso, tem uma musiquinha maravilhosa que remete ao interior da Itália, assim. É um jogo super bonitinho, que é um livro, que foi transformado em jogo. Então é como se você estivesse lendo um livro, né? Então a gente tem uma série de jogos aí também, fantásticos para serem feitos em família. Nós temos 2 comentários aqui. Renato está dizendo que jogar é uma forma de criar vínculo, né? Com certeza. Se você é a mesma coisa que você jogar futebol com teu filho, né? É totalmente diferente você mandar ele jogar e você jogar com ele. E também a Laís, Liz, Psicoiturama, ela disse, né? Como eu amo aprender sempre com você, Rafael. Ai, que tudo! Todos nós, viu? Não é só você. Laís, ele é ótimo. Nossa, eu empolguei tanto quando você aceitou, porque eu adoro conversar com você. Inclusive, eu brinco, eu falo assim, gente, olha, moleque ou moleca, manda pro Rafael. Porque o Rafael é moleque, então, para entender moleque melhor que ele, impossível. Pelo amor de Deus, Rafael, eu não estou falando no pejorativo, mas no sentido assim, você tem um jeito gostoso de fazer vínculo, né, com eles. O jeito que você brinca. Eu tenho um adolescente super resistente, que já passou em N psicólogos, super resistente e tal. E ele me falou que pra mim, assim, foi um dos melhores elogios que eu já recebi. Ele falou assim, você foi um dos poucos que eu aceitei ouvir alguma coisa. Mesmo ele ainda não gostando muito de ir, né? Mas eu entendi isso, assim,
eu encaro isso, Ana, como a minha inserção comercial. Não é algo que eu faço da boca para fora, é algo que eu gosto, mas é a minha inserção comercial e é aquilo que eu entendo que faz diferença, Ana. Eu amo muito trabalhar com adolescente, né? A nossa outra live foi sobre adolescente. E assim, eu não acho que eu ser metódico. Olá, tudo bem? Né? Eu tenho um adolescente que eu atendia que ele cascava o bico da antiga psicóloga dele, que a antiga psicóloga dele, segundo ele, né? Só ficava assim, não é bom ter alguém com quem conversar? Não é bom ter alguém com quem conversar? Eu já cheguei aí, como tá, meu rei? Tal, e vou falando. Né? Lógico, dentro de limites, tudo, mas é a motivação. E aí, transformando nas famílias, lógico, dentro da cultura de cada um, dentro do respeito de cada um, né, da religiosidade de muitas famílias, você tem que entrar no contexto do seu filho. Até usando aí o gancho da religiosidade, Ana, eu já atendi aí pacientes de várias regiões, candomblé, evangélico, católico, espírita, e os pais, vários pais sofrendo aí com os filhos, não tá tendo conexão com o filho e não consegue colocar ele dentro daquilo que eles acreditam da espiritualidade. É porque existe aí uma discrepância muito grande entre aquela espiritualidade e aquilo que se coloca em prática em casa, né? Então tem que trazer isso para casa de um jeito leve, de um jeito motivador, e que você consiga também arrastar as crianças dentro dessa espiritualidade, seja qual for, né? Seja qual for, né? Ai, Enfim. Rafael, agora que eu olhei, juro que eu perdi o rumo da prosa. Tá tão gostoso que eu não vi o relógio, já faz mais de uma hora que a gente está aqui, né? E eu só quero trazer aqui mais dois comentários, né? O, a Suzy Kibaio, Suzuki Baio, desculpa. Rafael, repete o nome desse jogo infantil, fazendo um favor. Depois, o Renato falando, é sempre a relação de mediação do adulto em relação aos games, bacana também. E a Marcela, a doutora Regina, que fala, ninguém cativou tanto meu filho Amadeu como ele, o Rafael, fez proeza com meu filho, recomendo a todos. Aqui, Ui, Old Man Journey, aí, já colocou, Suzuki, já repetiu. Old Man Journey. Eu já ouvi falar desse jogo, ele é bem interessante. bem Rafael, bonitinho. mensagem final para nossa live. Pessoal que entrou depois, eu vi que muita gente entrou depois do meio para o fim. Tem muita coisa bacana. O Rafael trouxe aqui um pouco do que é bom, um pouco do que é ruim e muito de orientação para os pais, tá? Então, vocês indiquem para quem vocês conhecem, vale muito a pena. Tivemos uma audiência bacana, entre e sai de muita gente. Mensagem final, muito obrigada, Rafael. Bom, a mensagem final eu vou acabar começando pela mesma coisa que eu falei. Tudo está na dose. O remédio, o veneno, tudo está na dose. Então, os jogos, a tecnologia, eles vêm para melhorar a nossa vida, tá? Se a gente for estudar medicina do futuro, psicologia do futuro, educação do futuro, todos eles passam pela tecnologia. Inteligência artificial, tecnologia. Temos que aceitar isso. E dentro disso, a gente tem que aprender a dosar e ter equilíbrio. Não é para substituir o contato humano, não é para substituir os livros de papel, não é para substituir as outras brincadeiras. Tudo tem que ter o seu equilíbrio. Então eu acho que aí a primeira coisa que as famílias têm que observar é uma exposição antes dos 6 anos de idade é bem temerária, tá? Bem temerária. Após isso, poucos dias na semana, no máximo 1 hora. Após isso, um pouquinho mais, mas também, de preferência, que não crie-se um hábito, uma necessidade humana básica. Né? Quem já estudou a pirâmide de Maslow, a gente não pode colocar o videogame aqui na base da pirâmide, junto com alimentação, necessidades fisiológicas, enfim, as outras lá que eu esqueci. O videogame, ele tem que entrar aí como uma exceção, como uma parte do lazer. Da mesma maneira que eu ando de bicicleta 2 vezes por semana, que eu jogo futebol 3 vezes por semana, eu jogarei videogame 2, 3 vezes. Né? E uma quantidade de horas acessíveis.
Um outro ponto fundamental é que o videogame ele facilita muito a inversão do ritmo circadiano. Para quem não entende, ritmo circadiano é o dia e a noite, o dormir e o acordar. É fundamental para o desenvolvimento do adolescente e da criança boas horas de sono com qualidade. Então, aquilo que for possível de dormir razoavelmente cedo e acordar razoavelmente cedo é importantíssimo. Então, muita vigilância, muito cuidado em crianças e adolescentes que jogam até muito tarde. Se a gente for pegar aqui, adolescentes entram 7 horas da manhã na escola, tem que acordar umas 6. Eles têm que parar de jogar videogame até as 8 da noite, para umas 9h30, 10 horas estarem dormindo. Se for parar de jogar videogame muito próximo da hora de dormir, vai estar estimulado, vai estar elétrico, vai como tomar uma xícara de café e dormir. Não é uma boa coisa. Então, não jogar muito à noite, independente da idade. Se for jogar até próximo umas 8 horas da noite, mais ou menos, né? Por umas 10 horas estarem dormindo e acordar bem no outro dia para a escola e para os outros afazeres. Equilibrar exercício físico, lazer com os amigos e jogos. Acho que é mais ou menos essa. É tudo isso, é sensacional. E eu vou acrescentar ao final muito família, muito vai pra rua, vai tomar sanduíche, vai comer sanduíche, vai tomar sorvete. Todo mundo investe, só acabando, que todo mundo investe em jogo de videogame. Jogo de videogame é R$ 200, R$ 80 os mais baratos. O videogame é caro, R$ 2.000, R$ 5.000 os novos videogames aí. Os jogos de tabuleiro, gente, é mais barato, dá pra jogar a família inteira, War. estimula, desenvolve. Você chegou a jogar War, não é da tua época? Acho que é. Detetive. War, né? Banco Imobiliário. Ixi, tem uma tonelada de jogos, né? Banco Imobiliário. Então, Robert Kiyosaki assim, ama Banco Imobiliário. é. Traz um manejo com dinheiro. A gente tem adolescente de 13 anos que não sabe usar dinheiro. Joga Banco Imobiliário quando é criança, que já aprende metade do caminho. Exato. Né? Então, não substitua os jogos de tabuleiro, os jogos em família, pelo jogo virtual. Acho que também é uma outra mensagem importante. Muito bom. E que fica a família toda junto. Gente, acabou, mas está gravado. Dá para repetir, dá para ouvir, tá? De novo, indiquem para as pessoas. Obrigada a todos vocês que entraram, todos vocês que assistiram um pedaço. Obrigada demais, Rafael. Você sabe que eu amo falar com você, seja na live ou seja por telefone, mensagem. Um beijo gigante para vocês. E até a próxima, Rafa. Tchau, tchau.